Esse aqui, se te falar pra colocar, trajetória do Santos, pô, isso aqui vai ser foda, mano, porque mais um vídeo que vocês vão pedir pra eu assistir, e mais um vídeo que eles vão ficar o vídeo todo como se o Santos fosse cair, no final a gente vai ver que o Santos não caiu. O gol do Raio falou, o Santos não cai, porra, é incaível, pô. Caralho. Aí vocês vão ficar pedindo pra assistir essa porra, tá ligado? Na história, o Santos Futebol Clube foi rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro. O clube com 3 Libertadores, 2 Mundiais e que foi palco do maior jogador da história, caiu de divisão. Então nesse vídeo vamos ver, rodada a rodada, como foi essa que terminou como a pior campanha da história do Santos. E foi muito doido, teve um monte de troca de técnico, sofreram goleadas históricas e até momentos que ficaram por um tri de se salvar, mas vacilaram muito. Então vamos voltar lá pro começo, em janeiro de 2023. E o Santos já vinha de 2022 sem muito sucesso. Teve vários técnicos diferentes e no Brasileirão tinham somado só 47 pontos, ficando em 12º lugar. Essa já tinha sido a pior campanha em anos, terminando sempre do 10º pra cima e ainda tiveram vices em 2016 e 2019. Em 2023 contrataram o técnico Odair Hellmann. Esse cara já tinha passado pelo Internacional, Fluminense e Al Wassel de Dubai, além de ter experiência com jogadores jovens. Em 2016 foi auxiliar técnico nos Jogos Olímpicos. E de jogadores até que contrataram bastante. No dia 1º de janeiro chegou o zagueiro Messias e o ponta Mendonça do Ceará, lateral João Lucas do Cuiabá, volante Rodrigo Fernandes do Guarani do Paraguai, Zanocelo da Ferroviária e a contratação mais cara foi do zagueiro Joaquim do Cuiabá por 16 milhões de reais. Além disso, também chegou o Lucas Lima do Palmeiras e alguns outros jogadores. Esses caras se juntaram a João Paulo, Eduardo Bauerman, Soteldo, Marcos Leonardo e 2 jovens promessas, David Washington e Ângelo. Não era um elenco ruim, tanto que no começo do ano a diretoria do Santos falou quais que eram os objetivos do clube para a temporada. Se liga! Chegar na final do Paulistão, alcançar pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana e terminar o Brasileirão em pelo menos 6º lugar. Então começou o ano, e sabe esse objetivo de chegar na final do Paulistão? Então, nas primeiras 6 rodadas do estadual só conseguiram uma vitória, depois continuaram oscilando e em 12 partidas só ganhou 3. Então ao invés de chegar na decisão como queriam, nem no mata-mata chegaram e ainda lutando pra não cair, um desastre total. Pelo menos ganharam os primeiros 2 jogos da Copa do Brasil e na estreia da Copa Sul-Americana ganharam fora de casa por 1-0. Tudo parecia estar voltando aos trilhos, e foi nesse cenário que finalmente começou o Brasileirão. No dia 16 de abril, o Santos entrou a campo para fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Para o Santos, esse era o chamado Brasileirão Rei, porque era o primeiro depois da morte do Pelé, era uma questão de honrar o nome dele. E nesse primeiro jogo até que não jogaram mal, mas numa sobra o Grêmio fez 1-0 e o Santos acabou derrotado na estreia. Depois em casa empataram com o Atlético Mineiro e finalmente na terceira rodada veio a vitória. 3-2 em cima do América Mineiro. Ganharam também do Bahia por incríveis 3-0 e do Vasco fora de casa. E essa vitória em cima do Vasco levou eles para o 7º lugar na tabela. Nesse começo parecia que o Santos ia realmente alcançar os objetivos que tinham. Mas a torcida nem imaginava o que estava por vir. A partir daí foi só para baixo. E ainda fora de campo estourou uma bomba. Foi descoberto que o zagueiro Eduardo Bauerman tinha recebido dinheiro para receber um cartão amarelo no esquema de apostas. Isso foi nas primeiras rodadas do Brasileirão e ele foi punido a 1 ano sem poder jogar. Então acabou saindo do Santos e isso mexeu com o time. E se lembra daquela vitória contra o Vasco no São Januário? Então aquela seria a última em muitos jogos que viriam. A partir dali as coisas foram de mal a pior. No próximo jogo do Brasileirão, eles empataram com o Palmeiras, perderam para o Bragantino, empataram mais 2 seguidas e depois perdeu para o Corinthians em plena Vila Belmiro por 2-0. Mas o pior não foi nem isso. Nos outros campeonatos, o Santos também vacilou demais. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, empataram os 2 jogos contra o Bahia e foram eliminados nos pênaltis. Sim, caíram fora. E na Sul-Americana, perderam 2 jogos seguidos da fase de grupos, o que fez eles serem literalmente eliminados. O Santos não tinha mais chance de chegar no mata-mata e era outra competição que ia pro ralo. Os caras agora foram eliminados no Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não conseguiram nem chegar perto do objetivo que tinham e agora só tinham o Brasileirão para disputar. Aí depois daquela derrota contra o Corinthians em casa, o que somava mais de 1 mês sem vitória, no dia 22 de junho a diretoria fez o que todo mundo já imaginava. Mandou o técnico Odair Hellmann embora.
Então, para a partida seguinte, foram com o técnico interino, acabaram derrotados pro Flamengo e agora tinham que ir atrás de um novo treinador. E o escolhido para ser o sucessor do Hellmann era o técnico Paulo Turra, que saiu do Atlético Paranaense com bons números e agora ia assumir essa responsabilidade de treinar o Santos. Mano, quem vai ser o treinador do Santos agora? Que o que ia lá, que, pô, o vagabundo chegou a comentar como se tivesse fechado, deu pra trás, não deu? Quer dizer, não sei como é que tá a negociação, não acompanho os que estão na série... Ah, tá vendo? Já ia falar besteira, vocês. Tá vendo? Vocês não respeitam porra nenhuma, vai tomar... Na partida seguinte do Brasileirão, encararam aqui, o Cuiabá. Na minha live eu vou defender o Santos. Tomaram 3-0. Pois é, mano. Aí no próximo jogo, depois de um tempão, finalmente conseguiram arrancar uma vitória. E não foi fácil. Tomaram 3 gols do Goiás, mas conseguiram fazer 4 e ganharam a partida. Mano, o Santos ficou do dia 14 de maio até 9 de julho sem ganhar um jogo sequer. Olha que loucura. Mas se agora com essa vitória com o técnico Paulo Turra as coisas poderiam melhorar, na partida seguinte tomaram 4-1 do São Paulo, empataram com o Botafogo, perderam pro Fluminense e empataram com o Atlético Paranaense. Os resultados realmente não eram nada do que esperavam. Então depois de só 7 partidas, o Paulo Turra foi demitido. Mano, o cara foi de arrasta pra cima com 7 jogos, mano. A diretoria não esperou pra ver se ele ia conseguir recuperar e demitiu o outro técnico. O que o Santos precisava agora era de um treinador com experiência para tirar eles dessa situação. Então a diretoria decidiu apostar num cara que já era técnico há mais de 20 anos com passagens por vários clubes. O uruguaio Diego Aguirre. Esse cara já tinha passado... Pior que, tipo assim, na minha visão, a aposta até que fazia sentido. Porque agora tudo já deu errado, a gente já, tá ligado? Tem um veredito, mas... Por Penharol, São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, São Lourenço e lá vai. Então agora chegava para fazer o Santos voltar a ganhar os jogos e sua estreia foi na 19ª rodada contra o Fortaleza, bem na finalização do primeiro turno. Aí no Castelão foram lá e tomaram 4-0. Sim, o Fortaleza humilhou o Santos com 4 gols no segundo. O Santos tomou quantos gols no campeonato, moleque? 64 gols. Terceiro time que mais tomou gol no Campeonato Brasileiro. Só atrás de Curitiba e América. Caralho, moleque. Tomar 64 gols é muita coisa, né? O que jogou o Peixe para a 17ª colocação. Entraram na zona de rebaixamento. Agora o negócio ficou sério. E uma coisa que aconteceu nesse final de primeiro turno foi a saída de 2 promessas. O David Washington e o Ângelo, que foram comprados pelo Chelsea por valores milionários. E com essa grana no bolso, o Santos fez sua maior compra do ano, trazendo o meia Jean Lucas do Mônaco por 6 milhões de euros. Além do João Basso do Arouca por 2,5 e outros como o Rincon e etc. Agora ia começar o segundo turno e o Santos tinha 19 rodadas para sair do Z4. Todo mundo acreditava nisso, os caras nunca foram rebaixados e não era agora que ia acontecer. Aí o segundo turno começou bem. Na Vila Belmiro contra o Grêmio ganharam por 2-1 e mostravam uma recuperação. Até que no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro perderam de 2-0. Mas faz parte, ganhar do Atlético fora de casa é realmente muito difícil mesmo. Agora o próximo era contra o América Mineiro, que estava numa situação pior que a do Santos. Então esse não podiam perder. Mas no Independência tomaram 2-0 de novo, com ainda o Soteldo expulso no final. Aí a partida seguinte era contra o Cruzeiro em plena Vila Belmiro. E se não parecia piorar, piorou. Tomaram um gol no primeiro tempo e mais 2 no segundo. O Santos perdia por 3-0. Todos os times mineiros acabaram com o Santos. Então até ali, com o técnico... Pô, vou te falar, esse Bruno Rodrigues eu queria no Vasco, mano. Diego Aguirre, os caras tiveram 4 derrotas em 5 partidas, fazendo só 2 gols e levando 12. Então mesmo com só 5 jogos, adivinha o que a diretoria fez? Demitiu ele. Pela 3ª vez um técnico foi mandado embora. E mudança de treinador desse jeito prejudica muito um time. Aí quem ia comandar o Santos no próximo jogo era o interino Marcelo Fernandes. Mané. Ele assumiu o comando de morador, tava lá tranquilo. Fundamental vai pro Fluminense? Ele vai pro Fluminense, Bruno Rodrigues? Pô, acho ele bom. Seria uma boa contratação. Contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Aí até começaram perdendo, mas empataram e no último minuto viraram o jogo. O Santos tinha uma baita vitória e conseguiu os 3 pontos. Mesmo assim, continuavam na zona de rebaixamento e para sair dela precisariam ganhar o próximo, que seria contra o Vasco na Vila Belmiro. Quem ganhasse escapava do Z4. Então foi um jogo muito tenso, o Santos abriu o placar, o Vasco empatou e o Peixe cresceu demais. Marcou mais 2 gols em sequência e depois outro no segundo tempo. Final de jogo, Santos 4, Vasco 1.
O Peixe saiu da zona de rebaixamento, agora podia respirar melhor. Parece que manter o técnico Marcelo Fernandes estava dando certo. Bumbum. Aí se o Santos estava com 2 vitórias seguidas, o próximo jogo seria muito difícil. E encarar o Palmeiras na Arena Barueri. Seria quase impossível tirar pontos ali. E quando começou ainda saíram perdendo. Mas com um gol no final do primeiro tempo e outro no segundo, o Santos fez 2-1 e de uma maneira impressionante derrotou o Palmeiras. Sim, cara, o Santos estava se recuperando de um jeito muito rápido. 3 vitórias seguidas e saíram da zona de rebaixamento. Mas ainda estavam muito perto do Z4. Aí no próximo jogo contra o Bragantino em casa foram confiantes e prontos para mais uma vitória. Mas tomaram 3-1. O Santos voltou pro Z4 bem demais, Bragabu. Isso mexeu com a cabeça dos jogadores. Porque a partida seguinte foi uma das piores, não só dessa temporada, mas também da história do clube. Eles foram pro Rio Grande do Sul encarar o Internacional no Beira-Rio e parecia mais um jogo normal. Até que em menos de 1 minuto a gente viu que o negócio podia ficar feio. Aos 57 segundos no cruzamento, o meia Kevinson faz contra. Começou mal demais e piorou. Aos 14 minutos, Alan Patrick corta e manda por cima do goleiro fazendo um golaço. Numa baita tabela, Ener Valencia fica cara a cara e manda no canto. E depois Wanderson faz mais um pro Inter. Final de primeiro tempo, 4-0. Um desastre total. E o Inter não quis saber de desacelerar. Aos 8 minutos do segundo tempo, manda no canto de fora da área. Esse aí foi mó golaço. Valência dá uma bomba sem chance e Luiz Adriano recebe na frente, mandando ela pro fundo da rede. O Internacional abria impressionante 7-0 no placar. Mano, que coisa absurda. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. Moleque. O Santos literalmente desligou e o Inter fez mais gols do que tinha feito nos últimos 6 jogos somados. Aí depois o Peixe fez mais um pra ficar com o famoso placar de 7-1. Era melhor tomar 7-0. Aquela derrota sofrida em 2005 pelo Corinthians como o pior da história do clube no Brasileirão. Que vexame. Isso podia abalar completamente o elenco, mas não podiam desistir. Agora se encontravam na 18ª colocação e faltava 10 partidas. 10 jogos para escapar do rebaixamento. Eles estavam com 30 pontos e para não cair precisavam chegar em 45. Não era uma tarefa impossível. Então no próximo jogo, que seria contra o Coritiba, dominaram. 24 chutes a gol contra 3 do Coxa e ganharam por 2-1. Na sequência foram para a Neoquímica Arena encarar o Corinthians e acabaram tomando um gol no segundo tempo. Mas no último minuto ganharam o pênalti e Mendonça empatou. Mais um pontinho para conta. E se esse jogo era difícil, a partida seguinte era contra o Flamengo no Mané Garrincha. Ganhar esse jogo era quase que provar que o Santos não ia cair. Jogatina. Então foram lá, acabou abrindo o placar. Mas logo na sequência, Nonato empatou e no final do segundo tempo, o Joaquim de muito longe ajeita e dá uma bomba que... Aí eu vi a vaca do Pobrege também. Vai no canto. 2-1 pro Santos. Uma baita vitória sobre o Flamengo para sair da zona de rebaixamento. E essa sequência continuou. O jogo seguinte contra o Cuiabá na Vila ficou em 0-0, mais um pontinho pra conta. E contra o Goiás fora de casa, Júlio Furque marca no final do segundo tempo também. E o Peixe ganha por 1-0. O Santos chegava aos 41 pontos e só precisava fazer mais 4 para tirar qualquer chance de serem rebaixados. Nessa hora já estavam até pensando em vaga pra Sul-Americana. Estavam em 13º na tabela. Aí no próximo jogo contra o São Paulo não conseguiram marcar, mas também não levaram gol, outro empate. E na partida seguinte, no Engenhão contra o Botafogo, o time da casa até começou ganhando, mas o Santos fez o que todo mundo fazia contra o Botafogo, gol no último minuto, 1-1. Agora faltava mais 3 partidas para acabar o campeonato e o Santos já estava com 43 pontos. Ou seja, aqui na zaga do Vasco, eu acho o Joaquim bom. Se ganhasse mais um ou empatasse 2, estava salvo. Todo mundo acreditava, quem estava mais perto de cair era o Bahia e o Vasco. Então o Santos foi pro jogo seguinte contra o Fluminense para decretar a permanência na Série A. Tava realmente muito perto, era só vencer que tava livre. Mas no primeiro tempo, quem dominou foi o atual campeão continental, que abriu 2-0. Aí na segunda etapa o Santos foi pra cima com tudo. Mas o Fábio defendeu demais e o Fluminense ainda marcou outro. 3-0, um balde de água fria. Mas tudo bem, ainda podiam ganhar ou empatar o jogo seguinte, que seria contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Esse foi um jogo bem equilibrado e o Santos foi pra cima, mas não conseguia converter as chances e de bola parada o Furacão abriu o placar. Então foram pro segundo tempo perdendo e com a pressão aumentando cada vez mais não conseguiu empatar. Enquanto que o Furacão só ampliou. De cabeça fez o segundo e no final do jogo o terceiro. Atlético Paranaense 3, Santos 0.
Agora iam para a última rodada precisando vencer mais do que tudo. Para depender só de si, esses 3 pontos eram fundamentais. Ao final da 37ª rodada, o Bahia tinha 41 pontos, o Vasco 42 e o Santos 43. Ou seja, se o Bahia ou o Vasco perdessem, o Santos estava de boa. Agora, se eles ganhassem e o Santos não, seria ultrapassado. Era Vasco contra Bragantino, Bahia contra Atlético Mineiro e o Santos ia encarar na Vila Belmiro o Fortaleza. De fato, não era impossível. Tava em casa e ia jogar contra um time que não tava brigando por praticamente mais nada. Então entraram a campo e o Santos estava nervoso, muita coisa em jogo. Aí aos 16 do primeiro tempo teve uma baita chance, quando o Jean Lucas recebeu na cara do gol, mas chutou o chão. No nada. Aí na sequência, precisando marcar, foi todo mundo pro ataque. E nisso o Fortaleza conseguiu um contra-ataque e o Marinho ficou sozinho na cara do gol pra marcar. Agora o Santos ia pro intervalo perdendo. E no vestiário, os jogadores viram que o negócio não tava nada bom. O Bahia tava ganhando do Atlético Mineiro e o Vasco ganhando do Bragantino. Então não bastava só empatar, tinham que virar pra cima do Fortaleza. Aí no segundo tempo melhoraram. Aos 12 minutos, Lucas Lima cruza e Messias cabeceia pra empatar. 1 a 1 e faltava só mais um. Precisavam mais do que tudo. Tanto que o goleiro foi pra área ajudar também. Mas não conseguiam fazer e o negócio piorou. O Fortaleza recuperou a bola e enquanto o goleiro ainda estava voltando, Serginho chutou por cima para fechar o caixão. O pior que, como eu disse, eu não vejo culpa do João Paulo nesse lance, mano. Para a Série B de 2024. Invasão de campo aqui na Vila, bombas sendo atiradas. Filho, última tentativa, né, mano? Acabou o jogo, são muitos objetos sendo arremessados no gramado nesse momento. O Santos está rebaixado pela primeira vez em sua história. O Peixe chega no seu pior momento em 111 anos de história. Aí a resposta da torcida foi pesada. Vários rojões foram jogados no campo, os jogadores do Fortaleza saíram correndo pro vestiário, enquanto que os do Santos ficaram no gramado sem força para fazer nada, além de refletir sobre tudo o que estava acontecendo. E infelizmente, do lado de fora... filho.